Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. E é com muita alegria que hoje eu vou estar trazendo mais uma novidade aqui para vocês. Que dessa vez é o livro que está em lançamento desde novembro de 2025. E se você não é inscrito no canal, já te peço se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Não se esqueça de ativar as notificações. Através das notificações você vai saber quando vem vídeo novo no canal. Mas já para adiantar para vocês, esse daqui é um vídeo extra. Esse vídeo extra cai toda quarta-feira, a partir do meio-dia. E também tem vídeos fixos todo sábado, também a partir do meio-dia. Às vezes tem lives também, então fica ligadinho aí, por isso que é importante vocês ativarem as notificações. Por quê? Porque terá lives, talvez em alguns livros que eu irei mostrar para vocês, que eu adquiri, ou outras coisas a mais, certo, meus queridos? Então, bora para as especificações do livro. E o nome do livro é Tipologia, Padrões do Antigo Testamento e Promessas Cumpridas em Jesus. O autor é James M. Hamilton Jr. A altura do livro é de 23,1 centímetros, a largura é de 16 centímetros, a espessura é de 2,9 centímetros, são 537 páginas, as folhas são brancas, o acabamento é de brochura e com orelha, editora Pronobis, copyright 2022 e vindo para o Brasil 2025. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só, esse livro eu ia comprar naquela época que eu tinha comprado os livros do Hernandes Dias Lopes, aquela coleção lá. Então, aí eu não comprei, por quê? Porque eu fui só com aquele objetivo, mas aí depois eu fui lá e comprei esse livro, tá bom? Então vamos ler aqui atrás, gente. Vamos ler aqui atrás. Que diz assim, meus queridos. Uma análise da tipologia bíblica e seu significado histórico literário, enfatizando a coesão com o cânon bíblico. E aí, vamos dar uma lida aqui, olha só. Talvez um dos maiores erros que alguém pode cometer ao ler a Bíblia, de capa a capa, seja considerar o Antigo e o Novo Testamento como duas seções completamente apartadas, sem conexão entre si. Muitos, quando se deparam com o Antigo Testamento, têm dificuldade de enxergar a sua relevância atual, não percebendo como os seus livros, registros e profecias apontam para o Salvador que virá. Afinal, como vislumbrar Jesus nas narrativas que envolvem Moisés e Elias? De que forma as prescrições de Levíticos se relacionam com a nova aliança? Como diferentes personagens tão distantes um dos outros seguem padrões tão similares, e o que isso tem a ver com a obra de Jesus? Como a estrutura de Gênesis, Êxodo e outros livros apontam para a obra do Messias? Ao explorar vários dos padrões em forma de promessa, presentes no Antigo Testamento, Tipologia, escrito por um dos maiores especialistas da área, traz a resposta, sendo o livro certo para compreender a profunda relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Nesta profunda obra, o Dr. Hamilton argumenta que a tipologia não é meramente um recurso exegético, mas também um instrumento essencial à compreensão da narrativa bíblica como um todo, o qual proporciona uma visão global, coerente da história de redenção, com o final de discernir a sombra dos bens vindouros. Este livro ajudará pastores, pregadores, seminaristas e estudantes a entender melhor a dinâmica da interpretação bíblica para a glória de Deus e a edificação da igreja. Então aqui está o nosso querido irmão Hamilton, certo?
Pra vocês verem aí, ó, ele é professor do Antigo Testamento. Ó, ele é professor de interpretação do Antigo Testamento e de teologia bíblica, disciplina essa que atualmente leciona no seminário onde conquistou seu doutorado. O Dr. Hamilton é pastor sênior de Canon Baptista Rub. Ele é casado com Julian e tem 5 filhos, certo? E aí fiz aqui umas separações que a gente vai estar vendo. Vou falar para vocês o preço, se você quiser saber o preço. Então fique aí conosco para você não perder, certo? Essas informações. Então vamos lá, olha só, ele vem com o marca-página. Aqui tem aqui algumas dicas, né, de alguns irmãos. Olha só como é bonita a capa aqui, ó. E atrás também é bonita, vou mostrar pra vocês, olha. Olha atrás como que é. Vendo? Mostra o corpo aqui. Uma pintura do corpo de Cristo na cruz. Certo? E aí, a gente entra aqui, ó, na primeira página. Eu quis escrever aqui, tá? Gastei R$ 83,99 nesse livro. Comprei na Ebenezer, que é uma editora muito grande aqui, editora, e também ela é livraria, tá? Muito grande aqui em São Paulo, que fica na Conde de Sargidas. Eu sempre gosto de colocar aonde que eu comprei, tá? O valor, a data, era para eu colocar meu nome aqui, mas eu preferi colocar minha assinatura. A ficha catalográfica, certo? Aqui tem mais outras dicas aqui dos irmãos que estão indicando o livro. Ok? Em breve também eu vou ter uma nova marca-página aqui do canal Livros de Teologia, tá bom? Se você quiser esse marca-página, talvez eu possa premiar algum dos inscritos aí, dando uns marca-páginas do canal. Tanto Livros de Teologia como Mulher e Teologia. Vamos ver como vai ser. Certo? E aí eu posso presentear também com um livrinho também aí pra vocês, tá bom? Então se inscreva no canal, que aí quem sabe todo mês a gente faz aí um sorteio com alguns inscritos, uns que mais participam, fazendo comentários aí nos comentários, que aí eu separo os irmãos, faço o sorteio aqui na hora. E aí eu posso comprar algum livro, ou eu compro direto da Amazon para entregar para vocês, ou da Ebenezer, não sei. Acho que é melhor da Amazon, que é onde, né, eu pago aí a assinatura. E aí, que mais? E aí eu queria também entregar junto com os marca-páginas da coisa. E depois vocês divulgam aí a gente aí no nosso canal no Instagram de vocês, tá bom? O que vocês acham? Se vocês gostaram da minha dica, coloca aí nos comentários, vê se vocês gostaram. E aí, durante cada mês, gente, todo mês aí eu posso fazer um sorteio. Aquele que mais interagir aí conosco, eu vou estar colocando o nominho de vocês aí numa planilha. E aí a gente faz o sorteio e aí divulga na hora, tá bom, meus queridos? E aí mostra aí o sumário. Então, ano que vem tem muita coisa boa, então façam isso para vocês já participando, começando a partir de agora, tá bom? Então, aí o sumário. E depois eu posso fazer assim também, aquele que assistir, né, o vídeo, eu vou estar falando uma palavrinha-chave. Olha só que legal, uma palavrinha-chave no meio do vídeo, para ver se vocês realmente assistiram o vídeo. E aí eu vou e coloco já o nominho de vocês, certo? É claro que essa palavrinha-chave vocês vão me encaminhar lá no Instagram. Não pode escrever aqui nos comentários a palavrinha-chave, porque aí os irmãos vão ver, aí não tem cabimento. Aí depois a gente comenta mais sobre isso, talvez no final do vídeo, tá bom? Então aqui, ó, sumário, o que a gente vai encontrar no sumário? Sumário detalhado, a apresentação, a edição em português de Elder Cardin, agradecimentos, abreviatura, introdução à tipologia no formato de promessa, primeira parte, pessoas. Então aqui tem Adão, sacerdotes, profetas, reis e o justo sofredor.
Na parte 2 tem eventos. Eu falei aqui parte 1 tem pessoas, né? Na parte 2 tem eventos, que é a criação e o êxodo. Na parte 3 tem a instituições, que é Levítico, casamento e conclusão da tipologia no formato de promessas, depois referências bíblicas, índices de referências bíblicas e índice. Calma aí que não acabou, agora vai ter um sumário aí mais caprichado, mais detalhado aí. Dentro, então aqui tem a apresentação, né? A mesma coisa. Aí depois aqui, ó, introdução à tipologia no formato de promessas, indicadores no nível micro para determinar a intenção do autor. E aí aqui mostra aqui a parte de Gênesis, que aí vai estar fazendo aí a tipologia, né? Gênesis 3, versículo 15, uma promessa que estabelece um padrão. Vamos ver se tem muito. Não, vocês vão ficar presos aqui no índice. Gente, tem muita coisa, tá? Eu só vou mostrar só um pouquinho pra depois, tá? Senão não dá. Aí depois aqui, ó. Na parte 1, vai falar sobre a natureza da autorreferencial de Gênesis, depois lavrar e guardar, morto e amaldiçoado, depois lavrar e guardar, depois Gênesis 4, luz de Gênesis 3, a semente amaldiçoada da serpente, a impressão do tipo e a maldição de Canaã, e aí vai indo, olha só. O sumário detalhado aí para vocês, olha. Vocês que gostam de sumário detalhado, quer já ir direto ao ponto. Aqui você tem essa opção. Pronops está de parabéns por realizar esse trabalho maravilhoso, esse sumário maravilhoso que todo estudante gosta, tá? Aqui a apresentação em português. Como professor de hermenêutica e de teologia bíblica, percebo que existe assuntos de maior complexidade e dificuldade de entender por parte do aluno dessas disciplinas. Entre outros desses temas, talvez a tipologia bíblica seja um dos mais desconhecidos e inexplorados em nosso seminários e públicos. E é verdade, porque de livros de tipologia mesmo, eu só tenho um, que é, se eu não me engano, da Fonte Editorial. Eu podia ter separado aqui, mas eu não separei, que eu ia mostrar para vocês. Não lembro, se eu tiver mais um, eu tenho só mais um. Mas assim, de livros de tipologia mesmo, esse é o que tá, já virou o top 1 aí, dos livros de tipologia, que se eu fosse vocês compravam. Eu paguei 80 e pouquinho, né, 83, que vocês viram lá. Então, olha, vale muito a pena. Por ser o único livro praticamente mais completo de tipologia, então eu acho que vale muito a pena. Tá bom? Bora, editoras, fazerem livros de tipologia aí pra gente, já com títulos de tipologia, para ficar mais fácil pra pessoa achar o livro, tá? Às vezes o assunto é tão difícil de explicar quanto de entender, tornando o bom desafio aqueles que estudam a Bíblia. Além disso, não são poucos os casos de aleatorização do tipo veterotestamentários em nossos públicos e salas de aula, que acabam por desrespeitar a historicidade do texto bíblico e distorcer o seu propósito autoral. Tendo em vista, a Pronobis Editora preenche uma lacuna literária no estudo bíblico teológico ao trazer aos estudiosos de fala portuguesa a obra do Dr. James Hampton Jr., reconhecido teólogo bíblico e intérprete das Escrituras. Nesse livro, a suma importante para os estudantes de teologia, pastores e acadêmicos, o autor integra uma análise rigorosa da tipologia bíblica com uma abordagem sistemática dos padrões de promessa que permeiam toda a narrativa bíblica, propondo uma literatura profunda dos textos, indicando e elucidando as conexões que se entendem desde a promessa do Antigo Testamento até a sua realização em Cristo. Ao fazê-lo, o autor oferece aos estudiosos e leitores um método de interpretação que não se
e esclarece o significado histórico e literário. Cadê? Das escrituras no seu contexto atual, mas também ressalta a coesão intrínseca do cânon bíblico, dividindo em 3 seções temáticas: pessoal, eventos e instituições. O livro explora minuciosamente de que maneira figuras centrais como Adão, os patriarcas, os sacerdotes, os profetas e os reis apresentam os primeiros traços do padrão tipológico que culmina na figura de Cristo, sua pessoa e obra. Essa estrutura permite a compreensão mais clara e organizada dos elementos que compõem o universo tipológico da escritura, com base em evidências textuais e históricas. Hamilton, demonstra que o padrão de promessa se manifesta tanto em detalhes micro quanto na macroescala, reforçando a ideia de que a relação divina é progressiva e interconectada. E aí vai indo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como é o livro. Agradecimentos. Depois de agradecimentos tem as abreviaturas. Depois de abreviatura já tem a introdução à tipologia no formato de promessas, indicadores do nível micro para determinar a intenção do autor. Então, Leonard Gopeldi, ele diz assim, olha, a tipologia é o método usado para interpretar as escrituras, preponderando o Novo Testamento e característico deste. Então aqui vai falar assim, olha, o pai idoso cuja esposa faleceu, Gênesis 23, do 1 ao 20, ordena ao seu servo, põe mão por baixo de minha coxa e faz jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, para não tomar esposa para seu filho das filhas dos cananeus, mas sim retornar aos seus parentes em busca de uma esposa para o seu filho Isaque, seu único filho, a quem ele ama. Quando o servo pergunta se deve levar Isaque de volta à terra, se a mulher não quiser segui-lo até a terra da promessa, Abraão responde que ele certamente não deve levar Isaque de volta para lá. Abraão, então, faz referência à maneira como Deus o chamou a deixar seu país, sua parentela e a casa de seu pai e ir para a casa que lhe seria mostrado, terra que Deus prometeu dar à semente de Abraão. Antes de prometer ao servo, ele enviará o seu anjo que te há de preceder. Observe a semelhança entre a frase que Moisés usou para contar a história de Gênesis 12 a 1. Sai de tua terra, tua parentela e a casa de teu pai e vai para a terra. Depois Gênesis 24, 7. Me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal. Depois Gênesis 12, 7. Darei a tua descendência a esta terra. Depois, Gênesis 24, 7, a tua descendência darei esta terra. Lembrando que aqui tem rodas de rodapé, notas de rodapé. Aqui é interessante depois vocês darem uma lidinha. Não sei se está muito desfalcado aí para vocês, olha. Mas para vocês darem depois uma lidinha na nota de rodapé. Tá bom? Então, vamos lá. E aí a gente entra aqui nessa parte que eu já li, né? Avançamos na narrativa, tá aqui. Para o tempo em que aquele cujos anos não têm fim, ordena ao seu servo, não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele então se identifica, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
e comissiona Moisés, seu servo, a retornar ao Egito. Abraão enviou seu servo para encontrar uma esposa para Isaque, e Yahvé envia Moisés para fazer do Egito aquele com quem ele próprio fará uma aliança conjugal, a fim de poderem habitar a terra prometida a Abraão. Eu acredito que Yahvé, não sei, Yahvé pretende ser, não é, Iá, não sei o que lá, pretende ser o marido para o seu povo, é isso mesmo, Yahvé pretende ser o marido para o seu povo, por fim ele fez uma declaração a Moisés que lembra, Yahvé é Deus, tá? Que lembra aquela feita por Abraão ao seu povo em Gênesis 24. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder. Em Êxodo 23, 20, o Senhor diz a Moisés: eis que eu envio um anjo diante de ti. E aí aqui tem... Esse livro aqui é um livro praticamente acadêmico, né? Depois aqui, ao reutilizar esta declaração, parece que Moisés pretende levar o leitor e associar a missão que Abraão enviou ao seu servo, conseguir uma noiva para Isaque, a missão a qual Yahvé enviou Moisés, seu servo, conseguir um parceiro de aliança para si. Esta compreensão da intenção de Moisés parecer ser confirmada pelo modo como o profeta Malaquias usa a fraseologia. Em Malaquias 3:1, o Senhor promete outra parte neste padrão, outra ocasião em que o servo será enviado em busca de uma noiva. E Malaquias faz ajustes relevantes à situação. Malaquias 3, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. O Senhor novamente promete enviar o seu mensageiro. A palavra traduzida como mensageiro vem do mesmo termo hebraico traduzido como anjo em Gênesis 24, em Êxodo 23, mas desta vez o próprio Senhor promete vir, que preparará o caminho diante de mim. A sequência de eventos então é repetida e alcança um clímax, quando o Senhor envia o seu servo em missão para arranjar uma noiva para o próprio Senhor, o qual também é seu filho amado em preparação. Ele declara: Eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Como devemos explicar e compreender este padrão de acontecimentos, o qual é a relação entre as promessas de Deus e tais padrões? O restante desse capítulo introdutório explorará a relação entre a promessa de Deus e os padrões que encontramos na Escritura, junto com aquilo que me refiro no título deste capítulo, indicadores de nível micro para determinar a intenção do autor. Tenho em vista itens como o que acabamos de ver, a citação de linhas, a reutilização de termos-chaves, a repetição em sequências de eventos e as semelhanças na importância da história salvífica e pactual que encontramos quando focamos textos específicos. Esses indicadores de nível micro contrastam com os indicadores de nível macro, que são discutidos no capítulo final deste livro. Por nível macro, refiro-me às estruturas literárias de perspectiva ampla. No fim da conclusão deste livro, na seção final do último capítulo, retornamos em Gênesis 24, de modo que as discussões do episódio central
na estrutura literária de Gênesis formam um inclusio em torno deste tratado. E aí vai indo, certo? Fiz outra separação aqui para vocês verem. Profetas. Quem foi que falou? Foi Chen Rabi. Você descobre que tudo o que está escrito a respeito de nosso pai Abraão também está escrito a respeito de seus filhos. Uma abordagem que poderia ser utilizada para explorar os tipos da Bíblia seria avançar exegeticamente, o léxico continua. Leitura continua em sequência ao longo de cada passagem da Bíblia, seguindo um método. Poderíamos analisar diferentes camadas significativa tipológica antes de passar para a próxima passagem. Ao lidar com Adão, deste modo, poderíamos discutir um conjunto, a maneira como ele tipifica figuras pastores, sua importância profética, sacerdotal e real, seu casamento, seu pecado e seu auxílio, até que os padrões culminem em Cristo, o novo Adão. Esta abordagem resultaria em capítulos muito longos, para não falar do tamanho do projeto como um todo. E aí vai indo mais adiante. Na segunda parte já mostra aqui alguns eventos, que são aí a criação e outros mais, tá? Aqui na parte de eventos, olha, os dois eventos a serem discutidos nessa sessão abrangem a criação do capítulo 7 e o êxodo do capítulo 8. E um pouco já foi dito sobre cada um deles. As obras da criação e salvação de Deus são justapostas de maneira muito óbvia em pontos como Salmo 136 e Hebreus 11, e em outros lugares. Tanto no caso da criação como no do êxodo, o evento torna-se um paradigma predito em um sistema interpretativo. A criação original fornece padrões para a nova criação e a maneira como Deus trabalhou na criação, realizando a obra pela sua palavra, fornece um paradigma para a compreensão de como Deus salva. Regeneração, aí que tem os textos bíblicos, semelhante ao êxodo, torna um paradigma preditivo. Deus salvará no futuro como fez no passado. Também um esquema interpretativo no Salmo 18 e 34. Davi interpreta uma imagem do êxodo para descrever a maneira como Deus trabalhou para libertá-lo em todos os lugares do Novo Testamento e usa os conceitos e a terminologia fornecido pelos êxodos para explicar a salvação que Jesus realizou por meio de sua morte e ressurreição, abrindo caminho para a nova criação, tá? Que mostra aqui a parte, né, da criação, depois a parte do êxodo, depois a terceira parte, que é a instituição. Se a tipologia trata de pessoas, eventos e instituições, como a instituição tipificam o que Deus faz pelo seu povo em Cristo? Para a nossa consideração de instituições, será útil esclarecer o que é uma instituição. A entrada 6 do Dicionário Inglês de Oxford descreve instituição como uma lei, costume, uso prático, organização e outro elemento estabelecido na vida política e social de um povo, um princípio regulador ou compreensão subvivente às necessidades de uma comunidade organizada ou aos fins gerais da civilização. À medida que alcançamos a parte 3 desse livro, o objetivo é explorar e expor as maneiras pelas quais certas instituições criam ou contribuem para padrões que tipificam a maneira como Deus liberta o seu povo, estabelece relacionamentos, aliança, como eles e continua em intimidade, continua entre eles a sua amada. Nessa sessão consideraremos o casamento e o leviticulto. Ao considerarmos o casamento e o culto levítico, temos em mente que estamos lidando com um texto sobre essas coisas.
não com as coisas em si. Conforme escreveu Mary Douglas, a literatura é institucional. As instituições estabelecem formas. Formas estereotipadas e comportamentos, e a própria literatura contribui para o processo de seleção e estereotipagem. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Uma característica fascinante de ambas as instituições é o modo como a realidade escatológica e celestial parece lançar sua sombra terrena no passado, ao longo da história. No caso do casamento, Paulo parece indicar em Éfeso 5, do 31 ao 32, que Deus o criou para dar categorias de experiência humana que permitiriam a compreensão do relacionamento entre Cristo e a Igreja. A realidade celestial, entre o caso, é o amor do Salvador pelo povo da aliança, e a sua consumação escatológica terá lugar na celebração das bodas do Cordeiro. A sombra daquele grande dia remonta Gênesis 2, 24, citando em Efésios 5:3, em resposta ao qual Paulo afirma: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O culto levítico centrado no tabernáculo e no templo apresenta um caso semelhante, com o autor de Hebreus indicando que o tabernáculo celestial forneceu um modelo para aquele feito sobre Moisés, que seria tão cumprido em Cristo. Tá bom? E aí aqui mostra o Levítico, né? E aí vai indo. Depois a gente encontra aqui as referências bíblicas. Certo? Tem tudo isso. Depois tem essa parte aqui que eu esqueci de marcar. Índice de referências bíblicas. E aí acaba mais um review mostrando detalhadamente este livro aqui. Certo, meus queridos? Eu espero muito que vocês tenham gostado do livro, do review. Não se esqueça de deixar aí as suas contribuições, né? Que seria aí o joinha. Comente aí no comentário de forma respeitosa. O que mais que eu falo para vocês? E sobre a participação, sim, gente, quem participar mais aqui no canal, a gente vai estar fazendo aí vamos estar fazendo aí um sorteio de um livro, que aí eu vou falar para vocês, vamos pesquisar aí qual livro que eu vou trazer para vocês, certo? E aí vai ser assim, a palavrinha-chave que eu vou colocar agora é história. Vocês não vão escrever história aqui no comentário. Vocês vão lá na página do Instagram, se inscrevam, nos sigam lá na página do Instagram e manda lá no meu direct a data de hoje, que vocês estão vendo aí. Mas aí tem que ser para esse mês de dezembro, que o sorteio vai ser em dezembro. Palavra história, certo? Coloca a data, dezembro. Aí, palavra-chave, história, tá bom? Esse vai ser a palavrinha mágica, tá? A palavrinha-chave. E aí, você nos segue no canal, nos siga aqui, faz algum comentário, vi todo o vídeo, hashtag vi todo o vídeo. E aí, você já vai estar participando do primeiro sorteio, tá bom? Vai ter mais sorteios aí, tá? No decorrer do ano. Mas... o que eu ia falar para vocês? Todos os livros que eu for trazer aqui, os reviews, vocês vão ter essa mesma coisinha aí, tá bom? Participa, aquele que tiver mais participação, um exemplo, Sueli, eu postei 5 vídeos. A Sueli comentou nos 5 vídeos, colocou a palavra-chave no direct, que só eu que vou ver lá no meu Instagram. Ah, beleza, a Sueli participou 5 vezes. Aí o Matheus, por exemplo, assistiu só 2 vídeos daquele mês de dezembro. E aí ele colocou lá escreveu aqui no comentário, eu vi todo o vídeo, colocou as 2 palavrinhas-chave lá no meu direct, ele já vai ser eliminado do sorteio. Mas a pessoa que colocou
todas as palavras-chave ainda vai estar no sorteio. Vocês entenderam mais ou menos? Se vocês entenderam, coloca aqui também nos comentários que eu explico melhor. Tá bom, meus queridos? Então é isso. Seja muito bem-vindo ao canal. Boa sorte para vocês aí no sorteio que vai ter lá pro dia 6, mais ou menos. Eu já vou estar fazendo aí o sorteio e aí eu vou colocar o nome de alguns livros. E aí vocês vão escolher aquele que tiver mais votos, vai ser o livro sorteado. Tá bom? Deus abençoe a todos e tchau!